Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, conectados na fé, aqui nós estamos. Hoje, dia de Santa Paulina, peçamos a intercessão dessa santa tão bem conhecida no nosso meio católico, no nosso país, brasileira, né, de uma descendência italiana, mas que se enraizou aqui no nosso país, no sul aqui do nosso país. Que Deus então abençoe e proteja de modo especial a todos aqueles que são devotos, aqueles que têm a presença de Santa Paulina em suas vidas. Que Deus então nos abençoe. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Essa é a mensagem que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje. Por isso que eu te convido para que você fique aqui conosco, escutando a palavra de Deus e, é claro, participando aqui da nossa evangelização e levando sempre a palavra a mais pessoas, a mais corações. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, conectados na fé que nós estamos. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, o Evangelho nos chama a duas realidades. Primeira, nós fomos chamados e fomos instruídos a partir daquilo que escutamos, a prestar atenção que Jesus nos apresenta esse poder que ele tem. Primeiro, né, aparece um homem mudo, um homem que não falava. E Jesus então expulsa esse demônio. Muitas vezes nós não escutamos, não só fisicamente, aqui é claro fisicamente, mas nós não escutamos. Porque o mundo, no barulho que vivemos, nas realidades que vivemos, nós muitas vezes não prestamos atenção nas coisas, nós não prestamos atenção nas pessoas e nas situações que nós vivemos. Então isso aqui também é um problema muito grande. E aí então Jesus expulsa esse demônio e ele começa a falar. Para que eu fale alguma coisa, eu preciso escutar primeiro. Uma criança, para que ela aprenda a falar, ela tem que aprender a ouvir. Aí ela aprende a falar. E no nosso caso é da mesma forma. Para que nós falemos, nós escutamos por primeiro. Então a primeira ação que eu tenho que fazer é escutar para que depois eu fale. Eu preciso escutar, por isso que nós temos até dois ouvidos, né? Para que nós aprendamos mais a escutar e falar menos. Olha que interessante, é um ensinamento bem bacana que nós podemos carregar também para a nossa vida, né? Depois, quando a multidão fica admirada por causa dessa ação de Jesus que expulsou o demônio, aparecem os fariseus e eles vão dizer que Jesus está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios. E aqui o Evangelho de São Mateus ele não tem mais uma claridade como nós temos no Evangelho de São Marcos. Essa parte aqui do Evangelho fala daquela realidade que o próprio Jesus depois vai condenar, dizendo que o único pecado que não se é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer que Jesus está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, que está no Evangelho de São Marcos. E aqui São Mateus não coloca esse restante do Evangelho, mas é o mesmo sentido, tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus, ele é o próprio Deus, e nele não contém o mal, não contém a maldade. Então, por isso que aqui Jesus está mostrando isso, né? E ele age no seu próprio nome, que é a presença da graça de Deus, Pai, através dele, pela ação do Espírito Santo. E depois disso tudo, Jesus vai percorrer as cidades. Ele vai percorrer pregando o Evangelho e o reino de Deus,
levando a boa nova do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. Então, Jesus expulsa os demônios, tira todo o mal para que ele possa anunciar, levar a palavra, dar a boa notícia. Que notícia é essa? Que ele tem poder de tirar todo tipo, curando todo tipo de doença e enfermidade, ou seja, sarando o mal, sarando esse mal que vai nos impregnando, esse mal que vai nos atrapalhando, esse mal que não deixa com que o reino dos céus seja implantado. Depois disso tudo, as multidões que acorriam ao encontro de Jesus, ele dizendo, que estavam cansadas, compadeceu-se dela, compaixão, compadecer-se, estar com, sofrer com o outro. É isso que Jesus faz, porque eles estavam cansados, fadigados, e aí Jesus diz uma palavra que é muito interessante também. Eles eram como ovelhas que não têm pastor. A ovelha, quando ela não tem pastor, ela fica perdida. Uma igreja que não tem um líder, um pastor de verdade, também fica perdida. Uma comunidade que não tem uma pessoa firme em Deus para conduzir o povo, ela fica perdida. E aí então Jesus diz aquela frase que nós começamos nosso evangelho de hoje. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui eu volto naquilo que eu comecei a dizer hoje. Santa Paulina, uma mulher que veio com a sua família lá da Itália para morar em Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, aqui no sul do nosso país, para evangelizar. E ela se torna santa. E é isso que a gente precisa aprender, A messe é grande, mas são tão poucos aqueles que trabalham pela evangelização, são tão poucos os trabalhadores da messe do nosso Senhor, são tão poucos aqueles que têm coragem de pegar esse celular que você está aí na mão, clicar e anunciar, mandar para uma outra pessoa esse evangelho. Isso também é evangelização. O padre pede todas as vezes isso, não é por capricho, mas é para que você ajude também na evangelização, como nós acabamos de escutar o nosso Senhor dizendo. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Cada um de nós podemos ser trabalhadores da messe do nosso Senhor, quando nós agimos em prol desse reino do céu, anunciando o reino de Deus, levando a palavra de Deus a mais pessoas. E aí um outro ato que nosso Senhor também nos ensina, pedir ao dono da messe. Quem que é o dono da messe? Deus Pai. Para que envie trabalhadores para a sua messe, para anunciar a boa nova do reino de Deus. O reino que foi anunciado por Jesus, que foi propagado pelo Cristo Jesus. Mas Jesus, quando ele estava no meio de nós, era sozinho, juntamente com os 12 apenas. Agora não, agora nós somos muitas pessoas e podemos vivenciar esse anúncio da palavra de Deus todos os dias. Então é isso que nós te convidamos, e o próprio Jesus aqui está dizendo isso para nós, para que nós sejamos anunciadores da boa nova, desse reino dos céus que tem que ser levado a todas as pessoas. Quero contar com você, então faça isso, seja um anunciador também, um trabalhador da messe do reino dos céus, trabalhador da messe, para que assim possamos levar a boa notícia e a boa nova a todos os corações. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela tua participação. E como o padre sempre pede, se você quiser deixar aí o seu joinha, valeu demais, que agora você também tem essa possibilidade aqui. Só você dar uma procuradinha aqui na parte de baixo do nosso vídeo, tem lá o íconezinho para você dar um joinha, depois tem um comentário e também tem um valeu demais. Se você quiser, vai ser muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado pela tua participação e que o nosso Senhor ilumine você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.